Namastê. Eu espero que você esteja bem. Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vitmishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada nós estávamos falando sobre Vairagya e Viveka. Então, Vairagya, nós cobrimos alguns aspectos onde você pode usar essa ferramenta em qualquer esfera da sua vida. Desde uma dor, se desapegar daquela dor às vezes você perdeu um ente querido, não tem o que ser feito, e você está naquele contexto tem tempo, e aquilo te machuca, e você abre mão. É assim que é. Não tem como voltar o que aconteceu. Você vai respondendo aquelas questões internas e vai fazendo o processo de desapegar. Às vezes de um ponto de vista que é rígido, às vezes de uma forma de entendimento que é inadequada e você não tinha se dado conta. Um aspecto importante que precisa ser notado é que Vairagya ajuda em Viveka. Viveka é a discriminação daquilo que é certo, daquilo que não é, daquilo que é e daquilo que não é. Então, se você muitas vezes quer fazer uma ação, mas você não se desprende de algo para que aquela ação ocorra, Viveka não vai acontecer. Então, o desprendimento também ajuda em Viveka. Ajuda em que sentido? Ajuda na tomada da decisão. Porque se você tiver emocionalmente atrelado com aquilo que você quer resolver e você não usar o seu raciocínio, o seu intelecto, você não vai conseguir realizar Viveka da forma adequada. Por quê? Porque você não conseguiu ainda se desprender. Então, Vairagya, o desapego, ajuda nas escolhas. Ajuda. Muitas vezes você tem em mão a solução, mas você não faz porque está preso por outro aspecto. Viveka também ajuda para que o estudante tenha mais clareza.
Então, a partir do momento em que ele vai fazendo escolhas mais acertadas, ele vai colhendo resultados mais auspiciosos, menos danosos. Então, ele vai fazendo as escolhas corretas, com entendimento, colocando o intelecto na frente da emoção. Não que a emoção desapareça, mas existe ali um espaço que você pode controlar antes que ela fuja do controle. Então, quando eu uso o, o meu entendimento na frente da minha emoção, a minha decisão ela é muito mais efetiva, vamos assim dizer. Se eu fizer o conjunto vairagya conviver com essa dobradinha, vai fazer com que eu tenha uma pressão mental menor. Porque se você só faz o correto, você não se preocupa com nada que venha como resultado das suas ações. Obviamente, como estudamos lá atrás, o Papa, ele sempre vem misturado, o fruto amargo. Então, às vezes você saboreia um fruto doce por um tempo e depois vem o amargo. Isso sempre vai existir, porque eu não lembro das minhas ações em vidas passadas, por exemplo. Então, o Shastra te dá essas duas outras ferramentas. Você tem o karma, as ações que a gente conversou. Você tem Viveka, você tem Vairagya. E isso vai ajudar no quê? Vai contribuir para que você tenha o entendimento de quando o Shastra fala, olha, você não é aquilo que você imagina ser, porque isso que você tem na sua cabeça como sendo o real não é bem assim. Como o que, por exemplo? Como o seu corpo. O seu corpo ele é um objeto. Como objeto, ele tem um início, um meio e um fim. Então ele não é real. Muitas vezes para o estudante entender isso, ele fica, mas é um sonho, é uma fantasia. Não, não é um sonho, é uma fantasia. Porque quando você está no sonho e o tigre está correndo atrás de você, você está correndo com medo dele. Dentro do sonho, aquilo lá é real também. Só que ele tem um início, um meio e um fim. No nosso dia a dia, o externo aparenta ser real. Todo dia você acorda e encontra isso. O mesmo ambiente, a sua família, seu trabalho, seu círculo de amizades. Então aquilo para você se torna o real. E o estudo diz que aquilo que você considera real é aparentemente real. Por quê? Porque ele é provisório. Porque ele muda o tempo inteiro. Então ele tem um início, um meio e um fim. Ele degrada. Nós vemos isso na prática. Mas para assimilar esse entendimento, no início é difícil. Mas com Viveka e Vairagya, isso se torna mais fácil. Entender
aquilo que é e diferenciar aquilo que não é. Discriminar entre um e entre outro, tá bom? A gente continua mais na próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Tudo de bom. Om.